O novo uso do Haki do Armamento que o Law utilizou para anular poder de Akuma no Mi é a resposta do porquê o Garp e o Roger eram absurdamente fortes. Por que as Akuma no Mi foram criadas? E qual foi o bando mais nerfado dentro de toda a história de One Piece? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as suas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa sua pergunta para o próximo Sogeking Responde que eu posso estar vendo aqui embaixo, lá na comunidade e lá no meu Instagram. Esse vídeo aqui tá um pouco atrasado porque eu estava gripado, mas a gente vai responder as suas perguntas agora. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sumirio Kamura perguntou: talvez o uso de Haki que o Law fez explica como Roger e Garp ganharam contra vários usuários de Akuma no Mi dos Piratas Rocks. Na verdade, tudo se resume à mesma coisa em vários níveis diferentes de poder utilizando esse tipo de Haki. No caso do Roger e do Garp, no seu auge, eles tinham um Haki tão absurdo que não necessariamente precisava desse apelo visual que o Oda utilizou contra o Law. Então, quando eles lutavam contra usuários de Akuma no Mi, normalmente o seu Haki já os protegia de habilidades relativamente fracas ou básicas de poderes de Akuma no Mi, assim como é com Kaido e Big Mom, já que eles não poderiam ser teletransportados dentro do mundo Law. Só que para personagens com um nível de Haki mais baixo, você tem que utilizar efetivamente o seu Haki para que você possa quebrar essas habilidades, e aí o apelo visual que o Oda utilizou foi sair raios brancos quando a pessoa utiliza o seu Haki efetivamente para quebrar esse poder. Então é a mesma coisa, só que em níveis diferentes, variando de personagem para personagem. O Law não tem um Haki absurdo como o dos Yonkous ou de Roger e Garp, mas o Roger e Garp tem um Haki tão absurdo quanto o dos Yonkous se não for mais forte. E por isso eles não precisavam, ou muito provavelmente não tinham o mesmo apelo visual. Mas é o mesmo Haki, só que em níveis diferentes. Canal Performance perguntou: o Oda começou a trabalhar com personagens de raças especiais, o Kuma e o King. Você acha que isso seria uma pista dele dizendo pra nós que o Teach também veio de uma raça especial? Bom, isso faria sentido, até porque não seria a primeira vez que uma determinada raça foi caçada por suas habilidades especiais. No caso do King, é por ter um corpo que resiste muito mais que o normal, fogo nas costas, a habilidade de criar fogo, e por isso eles foram caçados e sobrou só o King. Ou ele é o único que a gente conhece dessa raça. Com o Teach não seria diferente. Imagina só ter uma raça onde possibilita que você possa comer duas Akuma no Mi ou ter dois poderes de Akuma no Mi ou até mais. Essa raça também seria caçada, assim como foi a raça do King. E isso explicaria o porquê o Teach, quando era criança, tinha o Oda desenhou ele olhando para a lua como se fosse triste, como se tivesse passado por um trauma ou algo do tipo. Mas a questão do Teach pode ser diferente, e eu queria que fosse um pouco diferente. Eu queria que, no caso dele em específico, ou só fosse ele capaz de comer dois poderes ou até mais de Akuma no Mi por ter, sei lá, uma mutação genética, por ter nascido 3 pessoas, seus irmãos gêmeos nasceram dentro do seu corpo. Mas eu não descarto a possibilidade de ser uma outra raça, até porque a Big Mom disse que existiam 3 raças que ela não tinha dentro do seu arquipélago. No caso, nós temos os gigantes, que ela não tem, a raça do King, que ela também não tem. Aí entrou a raça do Kuma agora, que pode ser essa nova raça ou essa terceira raça que não existia ou não tem no arquipélago de Totland. E aí meio que quebraria o fato do Teach ser de uma outra raça, porque já seria uma quarta. Mas eu não duvido. O Oda pode jogar isso dentro da obra e isso pode fazer sentido em determinado momento. Marshall D. Teach perguntou: Ryokugyu foi só pra hypar o filme mesmo, pegue todos os paralelos. Ryokugyu e Kaido enfrentaram as Banhas Vermelhas, Ryokugyu leva um golpe da Yamato com um Haki do Rei de guarda baixa, o Kaido também leva e afunda a cara no chão, o mesmo diz que não tá em posição de ser derrotado por comandante, e deixa meio que uma desculpa do Oda quando ele sai de Wano. Os piratas do Ruivo não pretendem enfrentar vocês ainda. Bora ver se ele tem uma lâmina negra, como um lado da fandom vai hypar ele.
Ainda digo tranquilo que Almirante igual Yonkou, Teach igual Yonkou, subordinados Almirante Teach. Por um lado você tem razão, o Shanks aparecer nos capítulos no momento em que o filme iria ser lançado foi só pra hypar o filme. Mas tu acha mesmo que o Oda colocaria poderes a mais pro Shanks só para ele realmente impactar naquele momento e depois ele não vai utilizar isso na obra? Eu acho que não. Até porque o Shanks é o único Yonkou que foi dito não ter poderes de Akuma no Mi. Então seus hakis tem que ser, o uso dos seus hakis tem que ser absurdo, não só por ele como por todos os membros do seu bando, que não utilizam frutas. Então nós temos que realmente o haki do Shanks é absurdo, é quilométrico, e ele não só rendeu uma pessoa, um animal ou qualquer coisa do tipo, ele rendeu um almirante. Ele fez um almirante levantar as mãos para o céu, suar frio e se render, e realmente ir embora. Ele afugentou não uma criatura, mas um almirante, e isso mostra o nível de poder do seu haki do rei avançado. Então é muito absurdo. E ele nem sequer desembanhou sua espada, ele só puxou aqui um pouquinho, e meu irmão foi aquele haki do rei quilométrico. Imagina quando esse homem estiver lutando efetivamente em batalha. Agora a questão do Touro Verde, nós temos que se ele realmente tiver uma Kokuto, que é uma lâmina negra, isso eleva muito o seu nível de poder, coloca ele como um dos espadachins mais fortes de One Piece. Até porque dentro da obra a gente só viu 2 terem lâminas negras, ou muito provavelmente terem conseguido tornar suas lâminas negras, que no caso foi o Mihawk, o maior espadachim do mundo, e o Ryuma, que é o deus da espada dentro do país de Wano. Então nós temos esses 2 personagens. Se o Touro Verde tiver uma lâmina negra, ele vai ser um terceiro, e aí ele eleva ainda mais o seu nível de poder. Mas eu ainda não acredito que Almirante é igual Yonkou. Acredito que Almirante tenha chance de vencer Yonkou, mas colocando na balança os seus níveis de poder, os Yonkous tendem a ficar um pouco mais acima. Tawan de Oliveira perguntou: Lucas, na sua opinião, ainda existe espaço para personagens como Gin ou Morgans voltarem e terem alguma relevância na trama atual? Cara, no momento atual eu não vejo que eles tenham alguma importância ou eles tenham alguma brecha para que o Oda possa trazer eles de volta, pelo menos não agora. Mas quem sabe em uma futura guerra final, seria interessante a gente ver inúmeros personagens que os Mugiwaras já enfrentaram e agora meio que são aliados dos Mugiwaras e vão lutar ao lado deles numa possível guerra final envolvendo o mundo inteiro. Seria muito interessante ver personagens antigos voltando e tendo esse pouco de importância, ou quem sabe até fazendo parte da grande frota do Chapéu de Palhas. Porque o Luffy não é quem recruta para a grande frota, mas cada um dos seus capitães, eles recrutam outros personagens. E aí, quem sabe, eles não dão de cara com personagens antigos e colocam dentro do seu bando, e a gente só vai saber depois que tem esses personagens antigos dentro da frota do Chapéu de Palha. Seria muito interessante. Agora, se eles não tiverem uma grande relação com os acontecimentos atuais, acho difícil eles terem alguma brecha para aparecer atualmente. Vitor Costa perguntou: Salve Sogeking, sabemos que a narrativa atual do mangá não favorece muito a vitória do Law, apesar dele ser um monstro. Mas como você acha que os outros 2 capitães, Kid e Luffy, iriam lidar com a emboscada do Teach? Da mesma forma que eu não vejo o Chapéu de Palha sendo derrotados, se fossem eles, eu não consigo ver como o Kid com seu bando poderia vencer. Como acha que o Kid lidaria com o Teach considerando a chance do seu despertar já não gastar tanta energia? Assim como o Law dominou o seu despertar e agora ele utiliza mais o seu despertar do que sua habilidade normal, porque o gasto de energia no seu despertar agora se tornou menor do que se ele criasse ou ele precisasse criar um room gigantesco do tamanho de uma ilha, a gente imagina que o Kid também dominou o seu despertar. E a única coisa que acabaria que nerfaria ele nessa batalha seria a falta de ferro, a falta de metais para que ele pudesse utilizar em batalha. Mas se ele tiver, ou se seu navio for repleto disso para que ele sempre possa utilizar, ele daria até melhor do que o bando do Law. Até porque o Oda está trabalhando ali como se eles fossem um grupo que trabalha unido para que eles possam se sobressair sobre os seus inimigos. Só que o bando do Kid, ele é até melhor, ou tem personagens até mais fortes que o bando do Law. A gente tem o Kid, que é um supernova, a gente tem o Killer, que é outro supernova, a gente tem outros 2 que, se eu não me engano, eles eram rivais em gangues na ilha deles,
e aí eles se juntaram e formaram um bando. Eu acho que essa é a informação do último SBS do Oda. E esses outros dois, eles também são muito fortes, só que o Oda ainda não teve tempo para trabalhar com eles. Então eu acho que o Kid lidaria melhor com o Teach por ter um bando mais robusto, mais forte, do que o próprio Lau, que a força do bando se concentra diretamente no Lau. Se ele for derrotado, se ele de algum jeito ele não conseguir lutar, acabou o bando, mesmo que eles trabalhem unidos. Então eu acho que o Kid trabalharia melhor, até porque o seu despertar é atribuir ou dar características do magnetismo para outras coisas, e não necessariamente utilizar metal. Ele fez isso com a Big Mom, ele deu um polo para a Big Mom e um polo para uma porta gigante, e eles meio que se uniram e não conseguiram se soltar mais. Ele poderia fazer isso com o Teach no solo, ou fazer com que ele fique pregado ali em um dos seus companheiros, e aí isso daria um trabalho gigantesco, sem contar o Killer e os outros dois. Então acho que eles se sariam melhor com um bando mais robusto do que o próprio Lau. Gil perguntou: opa, tá meio tarde pra perguntar, mas essa é uma dúvida que eu tive na minha rodinha de amigos meio besta. Mas como diabos o Mihawk foi da Grand Line pro East Blue naquele barquinho? Lembrando que para ir para lá tem que atravessar uma fucking cachoeira. Na verdade, atravessar a montanha reversa seria a maneira mais, entre aspas, mais fácil de entrar na Grand Line. Ou a única maneira de entrar na Grand Line quando você vem dos outros mares que não é diretamente da Grand Line. Porque você vem ali do East Blue, do South Blue, do North Blue ou West Blue, e aí você sobe a cachoeira para entrar na Grand Line, assim como vocês estão vendo aí na imagem. Só que quando você é um personagem muito forte, ou quando você tem Kairoseki revestindo o casco do seu navio, você pode atravessar o Calm Belt. A Grand Line é o quê? É uma faixa de mar que é delimitada por outros dois mares que não tem correntes de vento. E esses dois mares, eles são repletos de monstros marinhos. São repletos de reis dos mares. E é por isso que a galera tem que subir a montanha reversa para cair direto nessa linha que é a Grand Line. Porque se for tentar atravessar o Calm Belt, vai ser atacado pelos monstros que lá estão. Mas quando você é um personagem muito forte, ou quando você tem Kairoseki, você pode atravessar. No caso do Mihawk, ele atravessou por quê? Porque ele é muito forte, seu barco pode ser movido à vela, a vela não, a motor, e aí ele foi passando pelo Calm Belt sem ter a corrente de vento para levar o seu navio. E como ele é muito forte, muito provavelmente tem Haki do Rei, ele utilizou o Haki do Rei para espantar os reis dos mares e só passou. E aí ele chegou lá no East Blue. Agora quando você é da marinha, você tem um navio revestido com Kairoseki, e ela emite a mesma energia do mar, e aí quando você passa, os reis dos mares não notam que você está passando. Então é mais ou menos assim que funciona. As pessoas só não podem entrar por causa desses monstros e porque não tem corrente de vento. Mas se é forte ou tem Kairoseki, você pode atravessar. Pedro perguntou: Lucas, consegue me explicar uma coisa? Agora que foi confirmado que o Luffy tem o Azuan, os Gears poderiam ser considerados transformações da própria fruta como as do Chopper? E se sim, eu não entendo o motivo de alguns Gears tirarem o tempo de vida do Luffy. E uma dúvida meio besta, mas enfim, tamo junto. Bom, eu poderia considerar que sim, tecnicamente os Gears do Luffy são meio que transformações assim como os points, os modos do Chopper. Só que o Chopper utiliza esses modos pelas Rumble Balls e o Luffy utiliza os seus por características do seu corpo aliado até com o Haki do armamento. E por isso ele tem outras transformações. Por que no começo esses Gears tiravam a vida do Luffy? Ou tiravam a sua expectativa de vida? Tiravam porque ele se desgastava muito ao utilizar. No caso, ele não tinha limites, era uma técnica que ele tinha recém-aprendido e ele não tinha limites para o uso dessas técnicas. Ele ainda não tinha dominado. E por isso ele elevava em muito risco ao seu corpo. A gente até pode comparar quando o Chopper comia 3 Rumble Balls. Ele se transformava no Monster Point e depois ele não podia mais se mexer. Ali era um efeito colateral.
Então, como o Luffy não tinha dominado ainda os seus Gears, tinha efeitos colaterais também por usar demais. Tudo que é demais é prejudicial. Então o Luffy utilizava demais, não tinha dominado ainda e por isso gastava o seu tempo de vida. A partir do momento que ele dominou, acabou isso, não tem mais. Mas não é porque ele é uma Zoan agora que isso não se explica no passado. Explica sim, porque tudo que é demais causa um efeito negativo dentro do seu corpo. Luffy utilizava demais, abusava demais desse poder. Felipe Lima perguntou: como Oda vai explicar a existência das Akuma no Mi na história? Essa pergunta foi feita antes do capítulo 1065 de One Piece. E lá, dentro do capítulo, o Oda pode ter dado indícios do porquê as Akuma no Mi foram criadas. E eu falei no meu review, que se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima, que pode ser que as Akuma no Mi inicialmente foram idealizadas como sendo uma fonte de energia inesgotável. Por exemplo, se você tem uma ilha que nunca neva, você pode utilizar uma fruta da neve para fazer com que a neve caia naquela ilha. Se você precisa de energia e não tem da onde tirar essa energia, você pode utilizar o fogo da Mera Mera no Mi como essa fonte de energia inesgotável. Então pode ser que, inicialmente, as Akuma no Mi foram idealizadas para isso. E aí, se você aplicar com várias Akuma no Mi, como a Akuma no Mi do veneno, por exemplo, você vai ter um meio como, por exemplo, para estudar diversos tipos de veneno e aí criar uma cura para eles. Isso aí também poderia ser utilizado, ou a gente poderia pensar assim. E aí, se você for para as Zoans, você pode imaginar que eles idealizaram essas Akuma no Mi do tipo animal para dar as características de um animal para uma pessoa, e assim ela tem uma força de trabalho maior, ela poder realmente utilizar a força de um animal para carregar pesos gigantescos, para ter uma resistência maior, até para ser utilizado como soldados mesmo em uma guerra. Então as Akuma no Mi podem ter sido idealizadas para um fim diferente do que é hoje em dia, que é principalmente para a batalha. Mas lá no passado, podem ter sido idealizadas para o bem maior de um povo, de uma população. Tanto com energias renováveis, quanto com segurança, no caso das Zoans, quanto no caso de divertimento, por exemplo, com o Nika emborrachando tudo e deixando tudo mais engraçado. A gente pode imaginar isso, e o Oda deu um indício disso no capítulo 1065 de One Piece. Eu falei um pouco mais sobre isso. Se você não assistiu, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Então essa pode ser a resposta para o porquê as Akuma no Mi foram criadas. Sandra perguntou: boa tarde, Lucas. Na sua opinião, quais são os bandos mais nerfados? Depende do tipo de nerf que você está falando. Você está falando em questão de terem personagens fracos? Se a gente for levar em conta isso, a gente tem a maioria dos supernovas, por exemplo. Seus bandos são relativamente fracos em comparação à força do seu capitão. No caso, a gente tem como exemplo o bando do Law, que ele é principalmente a maior força dentro do bando, e seus companheiros não acompanham o seu nível de poder. Assim como é o bando do Luffy, por exemplo, que tem o Zoro, Sanji e Jinbe, que acompanham o nível de poder e evolução do Luffy. A gente não tem isso nos outros bandos. Mas se for na questão de ter um bando que era para ser absurdamente forte, mas o Oda nerfou ele para que ele realmente não fosse, a gente tem o principal bando, que é o bando do Barba Branca. A gente tem que o bando do Barba Branca era para ser o bando mais forte dentro da obra, mais forte até que os Piratas Rocks. Imagina só, agora tu pega o porquê. Tu pega porque tinha a fruta mais apelona dentro da obra, a fruta mais destrutiva do mundo de One Piece, que no caso era do Barba Branca. Nós tínhamos o Oden dentro desse bando, nós tínhamos o Ace com a Mera Mera no Mi dentro desse bando também, nós tínhamos o Sati com a Akuma no Mi do Teach, que é a Yami Yami no Mi dentro desse bando também. Nós temos o Marco, aí Vista, aí vem o Jozu. Olha esse tanto de gente akumado e absurdamente forte dentro desse bando. Mas aí ele foi nerfado porque o Oden saiu, morreu. O Ace saiu, morreu. O Sati teve sua Akuma no Mi roubada, morreu. A gente tem esses vários personagens que eles foram saindo do bando e o bando foi ficando nerfado. Mas era para ser, ou a gente poderia considerar assim, como o bando mais forte dentro do mundo de One Piece. Eu acho que eu até exagerei quando eu disse que é mais forte que o bando dos Piratas Rocks. Mas, se não for, fica ali em segundo lugar. Porque ou tanto de gente que era para ser, ou que era apelona, que era para estar dentro desse bando, mas o Oda foi tirando.
Vê só essa galera todinha na guerra de Marineford, por exemplo. Imagina só, o quão absurdo isso não seria. Então a gente tem esses dois tipos de nerf, e eu acredito que o bando mais nerfado é o bando do Barba Branca. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo sua pergunta para o próximo Sogeking Responde. Deixa aqui embaixo, lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. E aí eu posso ter a chance de ver a sua pergunta e trazê-la aqui em um próximo vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão se você tiver gostado desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vai assistir o último vídeo ou os últimos vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link aqui na tela final para vocês assistirem. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!